Saudações leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou responder quais são os meus livros favoritos ou os melhores livros de cada gênero. Eu andei pesquisando, quem criou esse estilo de vídeo de falar os melhores livros de cada gênero foi a Ranieri do Palavras Radioativas, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá conferir. Esse tipo de vídeo tá rolando muito agora ultimamente no YouTube e eu achei muito interessante porque a gente vai conhecendo um pouquinho dos outros livros que às vezes a gente nem fala tanto assim no canal, ou que a gente leu há bastante tempo e às vezes nem tinha canal ainda. Então eu resolvi trazer também aqui pra mostrar pra vocês quais são os meus livros favoritos de cada gênero. Mas eu também já queria dizer que essa questão de gênero também literário é bem complexa, porque na realidade os livros que eu vou mostrar aqui são particularmente boa parte deles do gênero narrativo. Então a partir desse gênero é que a gente vai subdividir, são subgêneros aí, são romances, contos, enfim, esses outros estilos. Vocês vão ver aqui que quase todos os livros são romance. Aí a gente já tem aí aos estilos diferentes. A gente vai ter aqui romance de época, romance de fantasia, romance de ficção científica. Então vai ter aí vários outros subgêneros assim dentro dessas minhas respostas, dentro desse gênero narrativo. Mas também tem gênero lírico porque eu separei aqui alguns livros de poesia. Aqui, antes de vocês conhecerem os meus livros favoritos de cada gênero, eu gostaria de pedir pra você que ainda não está inscrito ou inscrito aqui no canal, você mesmo aí, tacar o dedo aqui embaixo em inscrever-se, ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, curtir, comentar e compartilhar, porque isso dá uma força muito grande ao canal, para que a gente seja mais conhecido aqui no Booktube, gente. Por favor, me ajude, panfleta esse canal, compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. E falando em rede social, gente, não se esquece de acompanhar as redes sociais que tá aparecendo aqui no vídeo, porque eu tô sempre conversando e interagindo com vocês por lá. Outro recadinho muito importante é, por favorzinho, se você for comprar alguma coisa na Amazon, pode ser qualquer coisa que tenha lá no site, compra através do meu link, porque assim você vai estar ajudando e contribuindo com o canal. É a única forma que você pode estar me ajudando e contribuindo sem pagar nada, sem gastar nada mais por isso, tá? E eu desde já, sou extremamente agradecida por vocês aí que já utilizaram, já usam ou vão utilizar os meus links. Muito obrigada. O primeiro gênero que eu escolhi aqui pra mostrar pra vocês é literatura infanto-juvenil. É um estilo de livro que eu gosto muito, leio bastante também, mas eu acho que nada supera Poliana pra mim. Eu acho que de todos os livros de literatura infanto-juvenil que eu já li, que eu costumo ler, que eu vou ler ainda, eu acho que é difícil superar o que eu senti lendo Poliana, porque eu li na época certa, na idade certa, no momento certo da minha vida. E então tudo isso convergiu para que esse livro se tornasse um dos meus favoritos da vida. Tanto é que é um livro que eu leio praticamente todos os anos. E se eu não leio ele completamente, eu sempre pego para ler algumas partes específicas, porque chega a ser motivacional também. É a história de uma menina órfã que brinca o tempo inteiro do jogo do contente. Então ela sempre tá procurando ver as coisas boas mesmo nos momentos mais difíceis. Isso é algo que precisa de um exercício mental, psicológico e força muito grande. E mesmo adulta eu tenho dificuldade em ver as coisas boas em todos os momentos difíceis. E eu gosto de sempre lembrar da Poliana e tentar ter essas atitudes. Por isso esse é o meu livro favorito de literatura infanto-juvenil. Outro gênero que eu trouxe aqui foi o clássico, né, gente? É um romance clássico, então eu trouxe aqui a Jane Eyre, que é um dos meus clássicos favoritos da vida. Esse livro me impactou de uma forma muito grande, porque a gente também tem aqui, além de ser um romance clássico, um romance de época, a gente tem aqui também um romance de formação. Então esse livro aqui, ele é sensacional por várias formas. E foi um dos livros de época que traz uma protagonista tão forte, tão independente, tão madura, que cresceu numa família em que a tratava tão mal e que a abandonou. Então é um livro que eu realmente recomendo pra todo mundo. Diferente do que eu pensei, que eu achava que Jane Eyre tinha uma linguagem rebuscada, achei a narrativa super fluida. Então esse é um dos meus clássicos favoritos da vida.
Como eu disse pra vocês, a maior parte dos livros que eu vou mencionar aqui são romances. Então o próximo estilo de romance que eu escolhi aqui foi o romance de época. Pra esse eu escolhi A Indomável Sofia. Esse livro aqui, apesar de não ter sido o meu primeiro romance de época que eu li, foi um dos que eu achei mais engraçados na vida. A Sofia, ela vai ficar um tempo com uma tia, eu acho que é uma tia, e ela foi criada, ela é órfã de mãe, ela foi criada pelo pai, que é um diplomata, então ele vive viajando. E ela foi criada de uma maneira totalmente não convencional, então ela é irreverente, ela é desbocada. Eu sei que esse enredo parece super clichê, de certo modo é encontrado em vários outros livros de romances de época, mas esse livro, a forma como ele é narrado, a forma como ele foi escrito é brilhante. Ele consegue retratar os costumes da época, os preconceitos da época também, mas de uma forma divertida, engraçada, mostrando uma personagem cheia de força. Quando eu pensei, de época, esse foi o primeiro livro que passou pela minha cabeça. O próximo gênero que eu trouxe aqui é o romance histórico. É de longe um dos meus favoritos. Quando eu pensei em colocar romance histórico, me veio na cabeça dois livros. A romance histórico, eu pensei em trazer aqui O Tempo Entre Costuras. E o que eu mais gostei dele é porque, apesar de já ter lido muito romance histórico, ele sempre remetiu à Segunda Guerra Mundial, sempre se passavam ali nos Estados Unidos, enfim, ou na Alemanha. E esse livro aqui, ele vai trazer também esse pano no nazismo ali na Alemanha, claro. Mas também vai fazer referência, trazer principalmente referência da ditadura na Espanha. Eu não conheço muito sobre a história da Espanha. Eu gostei muito de conhecer através da Maria Dueñas. Ela traz uma protagonista maravilhosa que é a Cira. E esse livro também ele se enquadra um pouco em romance de espionagem, né? Porque ele vai trazer muito essa questão de espionagem dessas guerras. E a Cira, ela vai acabar ficando exilada em Marrocos. Então a gente acaba viajando por muitos lugares junto com a personagem e vendo os perrengues pelos quais ela passou. Esse livro aqui, com certeza, é um dos meus romances históricos favoritos, apesar de não ter sido um dos mais fáceis, porque a escrita da Maria Dueñas é muito descritiva também em algumas partes. Então, é preciso sim saber que você vai ler um livro que tem um ritmo próprio, é um ritmo mais lento. O segundo livro de romance histórico que eu trouxe aqui também serve como romance de ficção científica, de fantasia, sei lá. É Outlander, A Viajante do Tempo. Esse livro aqui é o primeiro de uma série de vários livros e é uma das minhas séries favoritas, porque a gente tem viagem no tempo, a gente tem falando nessa série sobre vários momentos históricos, que já que ela viaja no tempo, 200 anos atrás, ela vai para um país, uma Escócia inóspita ainda. Ali dentro dessa Escócia a gente tá vendo ali a Revolução Jacobita, mas de lá ela já passa para Paris e de lá ela já vai para América. Então a gente já tem vários momentos históricos importantíssimos. Eu sempre recomendo muito, embora eu saiba que nem todo mundo vai ter peito assim para ler essa série, porque ela é gigantesca, os livros são bastante volumosos e esse é um dos menos volumosos. O próximo gênero que eu trouxe aqui foi o romance adulto, gente. Eu leio também muita coisa que é romance adulto e dói até o meu coração, porque esse foi o primeiro livro que eu pensei, logo ele também foi um dos mais recentes que eu li esse ano e foi o primeiro que veio à minha cabeça, mas depois que eu pensei nesse, eu também consegui lembrar de vários outros e me parte o coração mencionar só esse, mas é esse mesmo, que é As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta. Esse livro aqui, ele me emocionou muito, é uma literatura adulta, mas eu também poderia classificar esse romance como um romance histórico, porque a gente tem aqui os americanos dentro da Nigéria, a gente tem todo um contexto histórico de mudanças que os americanos vêm trazendo para dentro da Nigéria, as tribos se enfraquecendo, a modernidade chegando na Nigéria. Mas ao passo que a gente vai acompanhando todas essas transformações, a gente também vai acompanhando as modificações dentro das tribos, os costumes, né, a cultura da Nigéria, onde as mulheres tinham uma necessidade muito grande de ter filhos, onde as mães acabavam depositando muitos dos seus sonhos, as suas perspectivas de vida e de futuro em seus filhos. Eu me vi em vários momentos emocionando bastante, porque ser mãe é isso aqui. É de certa forma um retrato muito cruel, mas também muito bonito e muito real. A gente também não pode romantizar a maternidade, a dizer que tudo é perfeito, dizer que todo mundo quer ser mãe, que ser mãe é sempre maravilhoso e tal, mas não. Então,
É um livro que é um verdadeiro tapa na cara, é um livro que me emocionou muito e, assim, de romance adulto, um dos que eu mais tenho recomendado. O próximo gênero que eu trouxe aqui é um dos que eu mais gosto de ler também, é o gênero de distopia. Eu narrei esse estilo de livro para esse gênero. Eu trouxe aqui 3 livros porque eu simplesmente não consegui escolher um. Quando eu pensei em distopia, me veio na mente repetidamente esses 3 livros. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro deles foi Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro aqui, gente, eu li pra fazer vestibular, pra prestar vestibular. E foi um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, é sério. É um clássico também. Próximo livro de distopia que me marcou, esse eu acho que marcou uma geração de leitores, que é com certeza Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Sem dúvida nenhuma, esse livro aqui abriu portas para vários leitores jovens lerem outras literaturas, tais como Admirável Mundo Novo, George Orwell, enfim, vários outros livros mais clássicos. E sério, eu não poderia falar de distopia sem mencionar Jogos Vorazes. E o terceiro livro, sem dúvida, é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro aqui, gente, ele tem uma narrativa bem mais arrastada, é uma narrativa bem mais detalhada. Em suma, não é tão fluida, mas é um livro que traz um regime totalitário tão real, assim, que você acha que às vezes até tá vivendo nesse tipo de mundo. E não foi uma leitura fácil, mas é uma leitura que deixa a gente muito reflexiva. Também não poderia falar de distopia sem mencionar O Conto da Aia. O próximo gênero ou subgênero, sei lá como é que vocês querem chamar, que eu trouxe aqui foi o de ficção científica. Gente, de ficção científica eu trouxe também 2 livros porque eu não consigo não indicar esses livros. O primeiro deles é o meu favorito da vida, é um livro que também é um clássico e que eu amo muito, que é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Não é uma leitura fluida, não é uma leitura fácil, afinal o José Saramago escreve em grandes blocos de textos, então é uma leitura que vai exigir muito do leitor, principalmente paciência e atenção, porque se você não tiver essas 2 coisas, você vai precisar ficar relendo várias e várias vezes o mesmo bloco, né? Então, gente, é um livro, é uma ficção científica que é sensacional. Além dessa, que realmente é clássica e é mais difícil de ser consumida, eu resolvi trazer também uma das ficções científicas que mais me marcaram, que é o livro Sob a Redoma, do Stephen King. Então aqui a gente também tem uma reflexão muito grande sobre a questão da humanidade, do poder, da violência, da essência humana, né? Então, gente, eu gostei muito desse livro. Não é pequeno, tá? Mas a gente não consegue parar de ler depois que começa. O próximo gênero que eu trouxe aqui foi terror. Já li vários, a maior parte de terror que eu li foi do Stephen King. Por isso eu trouxe sim um livro do Stephen King, que é O Cemitério. Gente do céu, esse livro foi um dos livros do Stephen King que mais mexeu comigo, porque em todo momento eu ficava ansiosa para saber o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, eu tinha receio do que estava acontecendo, das decisões que os personagens estavam tomando. É um livro que me revirou o estômago, mexeu realmente comigo mesmo, tanto o livro quanto o filme. Eu recomendo, foi um dos livros de terror que realmente mexeu comigo mesmo, assim, sabe? Tipo, livros de terror eu sempre penso assim, não existe, não é real, pra eu conseguir ler com mais tranquilidade, mas esse eu não consegui desvincular isso, então eu fiquei realmente com medo do começo ao fim do livro, gente. O próximo gênero é o gênero de fantasia. Para esse eu trouxe Filha da Floresta, da Juliette Marilli. Esse livro aqui ele faz parte de uma coleção, a coleção de Seven Walters. E esse livro aqui, gente, essa série, ela tem um pouco da mitologia celta, ela tem um pouco sobre os seres pequenos, então é uma fantasia muito legal. Tem sobre maldições numa família, que é a família que cuida ali de Seven Walters, que é uma localidade, sabe, no meio da floresta. E, gente, é um livro que ele é bem escrito, ele tem personagens muito envolventes, ele tem, gente, é um livro destruidor, ele tem cenas muito fortes também, é impossível não chorar em algum momento dessa leitura, mas assim, é uma das minhas fantasias favoritas que eu estou acompanhando. Eu amo demais a escrita dessa escritora e eu recomendo assim demais. O próximo gênero é thriller, mistérios, e para esse gênero eu trouxe o livro Caixa de Pássaros, do Josh Malerman.
e me impactou de uma forma muito grande. A gente fica realmente preso tentando saber o que vai acontecer, o que são essas criaturas. Eu sei que esse livro impactou e foi muito importante para muito leitor, embora o final aberto não tenha agradado a todos eles. Tanto é que o Josh Malerman foi aí e escreveu uma continuação que, no meu entender, é desnecessária. Mas, gente, eu li, gostei também e fiz resenha aqui no canal, vou deixar aqui no iCard para você conferir. O próximo gênero que eu trouxe aqui é de investigação ou policial, que eu leio bastante, e eu não poderia deixar de mencionar esse aqui, que é Mr. Mercedes, do Stephen King. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia, e esse livro aqui foi um dos que eu mais gostei de investigação. Stephen King tá aí mostrando que ele realmente escreve de tudo, né? Mas além de Mr. Mercedes, que é um livro de investigação policial que eu amo, é um dos meus favoritos, gostaria de fazer uma menção honrosa à Agatha Christie. Gente, eu amo os livros daquela mulher. Livros incríveis de romance policial e investigativos sensacionais. O próximo gênero que eu trouxe aqui é biográfico. Eu não costumo ler tantos livros biográficos quanto eu gostaria. Eu acho super legal ler biografias, porque de certo modo elas são inspiradoras, elas são motivacionais também. Mas uma das que eu li é o livro Para Poder Viver, da Yeonmi Park. Esse livro ele me impactou muito na época que eu li. Ele vai trazer a história, ela vai contar a história dela, de tudo que ela e a família dela, a mãe dela, tiveram que fazer para saírem da Coreia do Norte. Todas as degradações e todos os sofrimentos que elas passaram para poder conseguir essa tal liberdade, uma liberdade assim conquistada a duras penas. Então eu amei essa biografia. O próximo gênero que eu trouxe aqui é um gênero de não ficção, e eu trouxe aqui 3 livrinhos, que é o da Chimamanda Ngozi Adichie, Sejamos Todos Feministas, Para Educar Crianças Feministas e O Perigo de uma História Única. Esses livros aqui são não ficção e são todas palestras dela, ela fez pro TED, então são livros super rápidos para ler e a gente acaba entendendo melhor sobre feminismo, sobre história. Para mim, apesar de serem pequenos esses livros, essas palestras, são extremamente sucintas e dão margem para várias reflexões. Para finalizar os gêneros, eu trouxe aqui livros de poesia. Não poderia deixar de falar de poesia, porque eu gosto tanto, né? E o primeiro livro que me veio à mente foi Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Essas poesias são contemporâneas e elas são bem pequenas, mas elas conversam muito com a nossa contemporaneidade, com a causa feminista. Mas além de Outros Jeitos de Usar a Boca, eu trouxe um dos meus favoritos da vida, um dos melhores também, que é Toda Poesia, do Paulo Leminski. Não é um escritor nacional também, eu acho que merecia essa menção assim honrosa, esse livro que eu gosto muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer todos esses livros que são dos meus favoritos da vida. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!